No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, encontramos um dos momentos mais marcantes da história humana. O texto descreve quando o fruto é visto, desejado, tomado e comido. Não é apenas sobre um erro isolado, mas sobre escolhas, desejos e confiança. Esse versículo nos convida a refletir sobre como decisões aparentemente simples podem alterar destinos. Aqui aprendemos que Deus leva a sério nossas escolhas, porque Ele conhece o poder que elas têm sobre nossa vida. O texto mostra que o fruto parecia bom aos olhos. Isso revela uma verdade profunda: nem tudo que parece bom realmente é. Muitas tentações chegam disfarçadas de oportunidade, prazer ou solução rápida. Essa passagem nos ensina a não confiar apenas na aparência, mas a buscar discernimento espiritual. Deus deseja nos ensinar a enxergar além do visível, percebendo aquilo que edifica ou destrói o coração. Deus já havia dado uma orientação clara, mas ela foi ignorada. Isso nos lembra que a palavra de Deus sempre nos aponta o caminho, porém a decisão final é nossa. A desobediência nasce quando acreditamos que sabemos mais do que o Criador. Esse relato nos chama a confiar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando não a compreendemos totalmente. O desejo de ser como Deus revela a raiz de muitos conflitos interiores, o desejo de controle. Quantas vezes tentamos assumir o comando da nossa própria vida, deixando Deus em segundo plano? Essa narrativa nos ensina aqui que a verdadeira segurança não está em controlar tudo, mas em descansar naquele que governa todas as coisas com amor e sabedoria. Quando a decisão errada é tomada, ela não afeta apenas uma pessoa. A escolha se espalha, alcança outros, gera consequências. Isso nos ensina que nossas atitudes têm impacto coletivo. Deus nos chama à responsabilidade espiritual, lembrando que nossas escolhas podem ser instrumentos de bênção ou de dor para quem caminha ao nosso lado. O silêncio diante do erro também comunica algo. O texto revela que houve omissão, e isso nos ensina que Deus nos chama a uma fé ativa. Quantas vezes deixamos de agir, orar ou aconselhar? Essa passagem nos desperta para uma vida espiritual vigilante, onde escolhemos agir com amor, verdade e coragem. A tentação começou pela escuta da voz errada. Isso nos leva a refletir quem tem influenciado nossas decisões. Vivemos cercados de opiniões, conselhos e estímulos. Essa palavra nos convida a silenciar o mundo e voltar a ouvir a voz de Deus, que sempre conduz à vida e à paz verdadeira. Mesmo em um ambiente perfeito, a queda aconteceu. Isso nos ensina que ninguém está imune. A dependência diária de Deus é essencial. Essa passagem nos chama à humildade, lembrando que precisamos da graça, da oração e da palavra todos os dias para permanecer firmes. O limite estabelecido por Deus não era punição, era proteção. Quando Deus diz não, Ele está cuidando. Esse texto nos ensina a enxergar os mandamentos como expressão de amor. Obedecer não nos aprisiona, nos guarda, nos preserva e nos conduz à vida abundante. Mesmo após a queda, Deus continua presente. O erro não encerra a história. Pelo contrário, abre espaço para a manifestação da graça. Onde houve desobediência, Deus preparou redenção. Essa verdade nos enche de esperança hoje. Aleluia! Deus seja louvado! Essa passagem revela que a tentação sempre promete algo que parece faltar. Mas, muitas vezes, Deus já nos deu tudo o que precisamos. O problema não é a falta, mas a incapacidade de reconhecer o cuidado divino. Aqui aprendemos a valorizar o que Deus já colocou em nossas mãos. Mesmo diante do erro humano, o amor de Deus permanece. Ele não abandona, não rejeita, não destrói. Isso nos lembra que podemos errar, mas nunca estamos fora do alcance da graça. Deus continua nos chamando, nos buscando e nos convidando a recomeçar. O atalho sempre parece mais fácil, mas raramente leva ao destino certo. Essa narrativa nos ensina que o crescimento espiritual verdadeiro acontece no caminho da obediência, da espera e da confiança. Deus trabalha em nós enquanto caminhamos com Ele. Cada pessoa é responsável por suas escolhas.
A fé não pode ser terceirizada. Essa passagem nos ensina que precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, ouvindo sua voz e decidindo obedecer, mesmo quando outros escolhem caminhos diferentes. O pecado gera afastamento, mas Deus deseja proximidade. Ele criou o ser humano para relacionamento. Essa palavra nos lembra da importância de proteger nossa comunhão com Deus, cuidando da oração, da palavra e da intimidade espiritual. Onde houve queda, Deus oferece restauração. Isso revela que Ele é especialista em transformar fracassos em testemunhos. Essa verdade fortalece nossa fé e nos lembra que não existe situação perdida quando Deus está presente. A tentação cresce em etapas. Por isso, Deus nos chama a vigiar desde o início. Cuidar dos pensamentos, dos desejos e das intenções é essencial. Essa passagem nos ensina a buscar ajuda espiritual antes que pequenos erros se tornem grandes feridas. Obedecer é um ato de confiança. Mesmo quando não entendemos tudo, escolhemos crer que Deus sabe o que faz. Essa palavra nos convida a entregar o controle e descansar na fidelidade do Senhor. Aleluia! Esse relato também aponta para a redenção futura. Onde houve queda, Deus preparou salvação. Nossa esperança não está na perfeição humana, mas na graça divina que nos sustenta todos os dias. Deus transforma aprendizado em maturidade espiritual. Essa palavra nos chama a renovar nossa aliança com o Senhor e escolher obedecer diariamente. Louvado seja o Senhor! Essa mensagem nos leva a examinar nossos desejos. O que temos alimentado no coração? Deus nos convida a alinhar sonhos e vontades à sua verdade, confiando que seus planos são sempre maiores e melhores. A satisfação imediata nunca substitui a paz verdadeira. Obediência pode ser desafiadora, mas gera frutos eternos. Essa palavra nos ensina a escolher com sabedoria, olhando além do momento presente. Mesmo após o erro, Deus cuida, orienta e protege. Isso revela um Pai amoroso, que não desiste dos seus filhos. Sua misericórdia se renova a cada manhã, tudo que alimentamos cresce. Por isso, Deus nos chama a cuidar do que vemos, ouvimos e desejamos. Alimentar a fé é uma decisão diária que fortalece o espírito. Deus deseja relacionamento, não perfeição. Ele busca corações sinceros, dispostos a aprender e crescer. Sua graça nos sustenta mesmo quando falhamos. Toda queda pode se tornar um ponto de transformação. Quando nos arrependemos, Deus nos levanta mais fortes e maduros espiritualmente. A obediência constrói uma vida firmada em rocha. Essa palavra nos chama a viver uma fé prática, diária e consistente diante de Deus. Deus nos oferece recomeços. Sua graça não apenas perdoa, mas fortalece para continuar. Isso nos enche de esperança e confiança. A história não termina no erro, mas na promessa. Deus escreve novas histórias a partir de corações arrependidos. Sempre há esperança no Senhor. Senhor Deus, reconhecemos nossa dependência de Ti. Ensina-nos a escolher a obediência, a resistir às tentações e a confiar na Tua vontade. Restaura nosso coração, renova nossa fé e guia nossos passos. Em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra tocou seu coração, curta o vídeo. Compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortalecem a fé. Deus te abençoe.